Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Música de Classe, o podcast da banda Revolução Permanente aqui na Rádio Causa Operária, na Causa Operária TV, a sua rádio, a sua TV revolucionária 24 horas por dia. Nós estamos aqui presentes para mais um episódio, mais uma semana, que eu já nem sei mais, 32º episódio? Ou é o 33º, eu acho que é o 33º, eu olhei agora aqui, ó. Vai ficando velho e vai perdendo a noção. É o 33º. Até perdendo a noção. Nossa, porque faz tempo, meu. 30 episódios só. Nós vamos... A gente menos esperar, ele vai ter completado um ano. 30 episódios são tipo 30 semanas. Não, são 30 semanas, porque é episódio por semana. E 33 são 33 semanas. Exatamente. Mas bem, estamos aqui para mais uma edição do podcast Música de Classe, né? Antes de tudo, vou dar os avisos aqui tradicionais do programa, né? Primeiro, eu vou pedir para você se inscrever na Causa Operária TV ou na Rádio Causa Operária, né? Depende muito do meio aí que você tá vendo, que eu sei que a gente tá transmitindo aí horrores para tudo quanto é lugar. Tem Spotify, tem YouTube, tem pra lá, tem pra cá, não sei o que. Então, vai depender muito, mas assim, eu imagino que você esteja ouvindo isso aqui nos canais do YouTube da rádio ou da Causa Operária TV. Então, se inscreva no respectivo canal, dê o like nesse vídeo, né? Se você está vendo depois, né? Ou se você está vendo agora na transmissão 24 horas, né? Dê um like na transmissão e seja membro do respectivo canal aqui da rede, né? Da Causa Operária TV, com a Rádio Causa Operária. Precisa até de uma rede, do nome, né? Do conglomerado, porque são vários canais, né? Grupo Causa Operária. É o Grupo Causa que Operária. Nem tem o Grupo Globo. O Grupo Globo. Tem o BR Foods. Exato. Mas bem, seja membro, né? Eu tava no membro. Você com apenas R$8 ao mês pode aí ser membro da Causa Operária TV ou da Rádio Causa Operária e aí ter acesso aos diversos benefícios, como a área particular aí de novidades só para membros e os recursos de chat exclusivos dos membros. Então é uma contribuição pequena que você faz que ajuda bastante a gente aqui. Então, por favor, aí contribua com a nossa causa aqui, com a construção da nossa imprensa, né? Mas, no mais, estão dados os recados deste programa, né? A gente pode partir para o tema de hoje, que você certamente viu na capinha. Finalmente não tem vídeo, só tem áudio, então você está vendo a capinha aqui, a não ser que você esteja vendo fazendo outra coisa, que a gente vai falar do Tim Maia. O síndico Tim Maia. Ele, a gente, né... Foi uma, pelo menos da minha parte, né? Foi uma delícia estudar para esse episódio, porque eu adoro Tim Maia. Eu ouvi as músicas do Tim Maia, parecia um tonto lá trabalhando, ouvindo música. Então, hoje a gente vai falar um pouco dele, que é um músico aí meio... bem interessante, bem diferente, né? E a gente teve uma discussão bem interessante em torno dele, que a gente vai trazer aqui para ele, porque ele tem uma série de coisas aqui, ainda mais para um programa extenso desse, ele poderia, né, pessoa que não vai pegar, que não tá muito inteirada, pode achar que vai conflitar tal coisa, não sei o que, mas a gente vai explicar. Mas bem, vamos começar, né? Vamos começar, porque de algum ponto... Foi uma deixa, eu não entendi a deixa. Vamos começar. Ele caçando agora, eu falei, aqui não tem imagem, né? Você concordou Parece que caiu alguma coisa no chão, né? Aí deu uma pausa. Vamos começar. Você concordou que tem que começar? Não concorda tem aí, que como é começar tradicional, mesmo. a gente começa. Porque senão o programa vai acabar aqui mesmo, só tem 4 minutos. Se não começar, não... Aí fica difícil. Ficamos com Nishipédia. Legal. Tá bom, então. Tim Maia, né? Então ele nasceu com o nome de Sebastião Rodrigues Maia, né? 28 de setembro de 1942. Ele era filho da Maria Imaculada e do Altivo Maia. Ele nasceu ali no bairro da Tijuca, né? Zona norte do Rio de Janeiro, numa casa na rua Alfonso Pena, que os pais transformaram numa pensão, né? E ele foi o mais novo de 12 irmãos, né? Pronto, já se sabe que não tem dinheiro na família. O número de seria filhos dono de banco. inversamente proporcional à Quanto? quantidade de salários mínimos da família. Bom, e aí o Tim Maia, né, ajudava a família entregando as marmitas, né, que o pai dele, né, fazia, né. O pai era o cara que cuidava, né, da comida, né, ele cozinhava aí e o Tim Maia
atravessava lá o Rio de Janeiro entregando as marmitas aí, né? E em 56 ele formou seu primeiro conjunto musical, chama-se Os Tijucanos do Ritmo. Ele tocava bateria nessa banda aí, né? E Eu acho que, só um detalhe, acho que essa formação inicial dele ajudou muito. O cara que canta depois de aprender a tocar bateria, ele pega muito ritmo, até um pouco mais de swing, né? Depois eu escutando com calma os discos dele, tive a impressão que ajudou muito essa formação de bateria dele. sem dúvida. Isso aí, na verdade, já dá aquela formação pro cara ter o ritmo, né? Aquela noção. Por isso que o cara era tão exigente aí com os músicos que depois foram tocar com ele, né? Bom, em 57, né, ele formou um outro grupo, né? Esse aí é o Sputniks, que naquela época era a grande novidade, né? O satélite russo, né? Tem a ver com a vacina ou não? Opa! Não, mas esse aí já é o Sputnik 5. Né? Ah, esse é o Sputnik 1. Diferente do filme do Tim Maia que fala que é o... Ele não fala que é um satélite, ele fala alguma coisa assim, um foguete, um negócio assim. Esse filme, inclusive, ele é um filme interessante pra assistir em alguns sentidos, porque é um filme biográfico dele, pra quem não conhece, é velho esse filme, né? Do Tim Maia, 2013, não? Alguma coisa assim. Não é velho. É, né? 2013 considerando que não tem é filme velho. de 1911. É que pra você Não, tá velho, né? Aí, ó, eu fiz um É comentário, a cambada aqui se sentiu ofendida. O filme é recente. O pessoal É. está ofendido. Eu acho que 7 É anos. O recente. problema não é que o filme não é velho, é que a galera se sentiu ofendida com o comentário. Filme velho é anos 30. Velho Sputnik, né? Filme E velho. olha lá. É, tinha filme já antes de 2013. Inclusive, ótimo nome de banda, né? Hoje em dia teria que ser os Covids. Os Covids. Os Coronavacs, né? Bom, o detalhe é que essa banda Sputniks aí tinha um integrante interessante, né? Que era o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos e Tim Maia, eles ficavam lá disputando, né? Quem seria o cantor principal da banda, né? Nossa, eu gostaria de saber pra quem que estava sendo feita essa disputa aí, né? Parece uma disputa simples de resolver. Então, naquela época eles falavam assim, o Roberto Carlos é, sei lá, né? O Elvis Presley da banda, né? O Tim Maia era o Little Richard, né? Ele cantava, cada um cantava lá as suas preferidas aí do rock, né, da época, né? E o Sputniks foi lá se apresentar no programa de televisão, que era o programa de rock and roll da época lá, que era o programa do Carlos Imperial. Isso sim, é um programa velho. Isso é velho. Isso é velho. E aí diz que eles se apresentaram e tal, mas o negócio que deixou o Tim Maia louco da vida foi que depois o Roberto Carlos foi lá conversar com o Carlos Imperial e o Carlos Imperial arranjou um spot solo, né? Pro Roberto Carlos sem a banda. Isso né? aí chama facada nas costas? É facada outro nas nome. costas que chama, punhalada, traição. Aí já começou a treta, né? Uma treta aí que com o Roberto Carlos que durou aí durante muitos anos aí, né? Bom, O Tim Maia tinha uma pegada mais de banda também, né? De grupo. Né? O Roberto Carlos estava nesse esquema super carreirista também. Mercenário, que chama. Mercenário. Vou só. isso, né? Aí em 59, né? Morreu o pai do Tim Maia, né? Com câncer. Aí isso aí foi um dos motivos que levou o Tim Maia aos 17 anos resolveu se mudar para os Estados Unidos, né? Se mudar é uma palavra forte, né? Ele deu um jeito de ir para os Estados Unidos aos 17 anos. Na verdade ele pegou um voo aí, né? Ele embarcou com $12 no bolso, né? Imagina só, né? E assim falaram para ele que alguém tinha combinado de ficar na casa de uma pessoa que era uma freguesa das marmitas aí do pai dele, né? Só que ele chegou lá, né? Primeiro ele não conseguia encontrar essa família de jeito nenhum, né? Mas ele teve sorte, né? Porque alguém viu, né, os papeizinhos e tal e conseguiu localizar a família e o pessoal veio, né? Eles falaram, pô, ninguém avisou que esse cara vinha pra cá. Nossa senhora. Não, eu sei de uma história que assim, acho que foi ele mesmo que falou numa entrevista que ele foi pra lá com um papelzinho, tem a cena no filme inclusive que ele chega com o papel assim, tentando falar português com o cara, né? Só que ele tinha uma rua lá, não lembro o nome da rua, e era a rua em Nova York. Aí mandaram ele pro Brooklyn. Porque tinha a mesma rua com nomes diferentes, assim. O cara ali não ia. Putz, imagina o cara desse
Com quantos anos? 17, né? 17 anos, né? Imagina, o cara não fala uma palavra de inglês, não tem dinheiro, então, o cara vindo do Brasil, né? Ô, quer dizer que essa banda Sputniks, ele era muito novo, né? Se ele foi... Então, ele tinha 15 anos. Nossa. E o Roberto também estava nessa mesma idade, mais ou menos. Aí, né? Era outros tempos isso aí, né? De você ir pros Estados Unidos com 15 conto no bolso. Hoje em dia, Você já pensou? você não faz isso de jeito nenhum. Como é que você não entra lá? com 15 Não, conto você no não, bolso? tudo bem, vai, que hoje em dia você não vai pra lugar nenhum porque tá todo mundo com coronavírus, mas... Um lembrete assim, agradável. Exato. Mas, independente disso, você não vai pros Estados Unidos de jeito nenhum, o negócio, que o país é super fechado e tal. Foi uma coisa também que eu tinha visto que o jeito que ele arranjou de pegar esse voo tinha sido um negócio com os padres. Que Com fez os padres, é. um rolo com os padres, assim. Então, ele foi, acho que junto com uma delegação de padres, né? Os padres, acho que era uma igreja que ele costumava frequentar, que a família conhecia e tal, né? E ele arranjou uma boquinha aí pra ir junto, né? Quem quer faz mesmo, né? Imagina, o cara se enrolou com os padres com uns poucos dólares no bolso pra ficar na casa da família que tinha comprado a marmita. Um dia comprou a marmita dele, do pai dele, Cara, em foi. 1942. Então ele ficou lá na cidade de Tarrytown, né? Essa cidade onde ele acabou parando lá, né? Ele acabou ficando 4 anos lá nos Estados Unidos, né? 4 anos, sendo que no último ano ele já estava morando lá em Nova York, né? Então, para ele foi uma coisa legal, porque lá ele frequentava as lojas de discos, quer dizer, ele não comprava, mas ouvia os discos nas lojas lá. E foi assistir os shows, né? Era o auge, né? Do James Brown, né? Ray Charles, esses caras aí, que ele assistiu tudo isso, né? Ao vivo naquele famoso Teatro Apollo. Sim. Ó. É no Harlem, não? No Harlem, isso, O né? Apollo no Harlem, né? Então, e inclusive nessa época também ele tomou conhecimento aí da Bossa Nova, tal. Ele ouviu, ele estava lá, né? Quando a Bossa Nova começou a fazer sucesso lá, né? Então, ele também teve esse contato em primeira mão lá, né? Ele fez parte de uns grupos musicais nos Estados Unidos, não fez? Isso, né? Teve um grupo vocal que ele fez lá chamado The Ideals, né? Que era 2 ítalo-americanos e 2 negões, né? Ele e mais um negão americano, né? E eles faziam aquela coisa, né? Meio soul, Era tipo doo-wop, né? doo-wop, meio soul, Nessa doo-wop. época eu tava na... Uma impressão que me deu vendo isso daí, né? Que ele, assim, o pessoal conhece ele, que o pessoal que gosta de mais sabe que ele era aquele cara. Ele era bem exigente de palco, assim, né? Você vê que ele tinha o negócio do retorno, assim, que virou a piada dele e tudo. E ele não era um cara, assim, favelento, tinha um mau gosto pra fazer as coisas. Você via que ele tinha, assim, ele era bem organizado até o show dele. Assim. Era um cara exigente, tudo. Você via a banda dele, ele fez a gravadora depois e tal. Eu acho que uma parte disso, tipo assim, porque é difícil você ser assim, porque pra você ser assim, você precisa ter uma referência, né? E eu acho que o fato dele ter conseguido ir pros Estados Unidos, tem foto, por exemplo, dele gravando em uns estúdios dos Estados Unidos, ele vê aquela estrutura lá, porque eu imagino que nessa época você ir gravar música num estúdio norte-americano, estúdio brasileiro, eram coisas assim totalmente diferentes. Né? isso daí, inclusive, muitos músicos da época se referem a essa questão aí, que lá a qualidade era completamente diferente. O negócio aqui, Então, já era o cara se diferente. acostuma com isso, né? Você vê que a diferença era tão grande, né? Que da Inglaterra para os Estados Unidos a diferença era enorme, né? Os Beatles gravaram lá o Sgt. Pepper's em 4 canais, enquanto naquela mesma época nos Estados Unidos já tinha 8 canais, né? Aham. Né, os Doors lá gravaram mais ou menos na mesma época o segundo disco deles em 8 canais, com uma qualidade assim, você compara os 2 discos, é 1000 vezes melhor. Né? E a gravadora dos Beatles devia ser a maior da Inglaterra, A com maior certeza. da Inglaterra. Então, agora você compara isso com o Brasil, né? Na É. época, você pega os discos do Roberto Carlos, apesar de serem que é Roberto Carlos, né? Bem gravado e tal, mas você vê que não Só não é bem tocado. você vê que é meio precário, né? Que assim, você não tem recursos, né? O negócio é meio primitivo, né? Os negócios dos anos 60 no Brasil, mesmo disco do, sei lá, Chico Buarque, essas coisas, era muito mal gravado. Era muito. Ainda mais esses aí que tinha
orquestra, tinha conjuntos grandes de instrumento, o negócio era... Você ouve lá no fundo, você entende mais ou menos o que é e tal, a bateria, é um negócio bem mal gravado. Por exemplo, ele mesmo, eu acho também que o fato dele ter tido uma experiência musical grande nos Estados Unidos, eu acho até contribuiu, assim, porque você vê que as músicas dele eram músicas onde ele não tinha muito... As gravações dele, assim, ele usava todo recurso possível. Tem orquestra, mas tem baixista, tem guitarra, tem outra guitarra, tem o vocal de fundo, tem o batera, tem um monte de coisa, assim. Tipo, era um cara bom, assim, que ele tinha uma noção, assim, sem miséria nas músicas dele. Eu acho que tem a ver também porque o cara teve a experiência e falou, não, dá pra ser assim. Não, então isso é verdade, né? Você vê que desde o primeiro disco, assim, do Tim Maia, ele tem um detalhe interessante, né? Que você pega o primeiro disco dele, ele lista todos os músicos que tocaram no disco, inclusive todos os caras da orquestra, né? Quer dizer, ele tinha um cuidado aí, né? Em fazer com que a coisa toda fosse bem feita, né? E dava crédito a todo mundo, né? Já uma coisa que se vê assim no Brasil, isso não era comum, né? Particularmente músico de orquestra, que você põe o nome da orquestra e pronto, né? Se é uma orquestra que tem nome, né? Bom, aí o Tim Maia, né? Ele ficou lá nos Estados Unidos até 63, né? 63 aí ele desbundou, né? Ele com os amigos lá, os caras roubaram um carro, né? Resolveram cruzar os Estados Unidos, né? Muito louco. Muito Só que louco. deu errado. As ideias, né? Os caras atravessaram aí, né, 9 estados americanos e foram presos 5 vezes, né? Mas isso é... Bom, se ser preso e liberado é a vantagem dos anos 60. Nos Estados Unidos. Se fosse aqui, você estava preso até agora. Até hoje. 40 anos na cadeia. Então, o detalhe foi esse, na quinta vez, os caras falando, bom, acho que você vai apodrecer aí, né? Daqui também que eu falo, porra, mano, de novo, cara. Já deixei você aqui 50 aduaneiras com maconha, carro roubado, caralho. Bom, agora você vai ter que... Eles falam, bom, a gente vai te libertar porque a gente vai te mandar de volta pro Brasil. Aí resolve Ele também. eu vi que assim, ponto de vista o motivo dele- oficial da extradição dele foi droga, né? Não foi... Eu não sei qual que foi o motivo. Uma Eu tinha das... visto em algum documentário isso, que era tipo, ele foi em especial, assim, que deu BO pra ele mesmo, foi o fato que ele tava, acho que com 2 negócios de maconha. Eu tinha lido que ele já tinha ficado uns dias lá na delegacia XY, depois foi pego com droga, o cara falou, ó, já deu. Tá tudo muito bom, mas... Que ano que ele volta? A América não aguenta mais. Não, 64. 64? 64. No ano do golpe, né? Quer dizer, deram o golpe e ele voltou Chegou, pro né? Brasil. Nossa, que Manda o cara de volta pro maravilha. militar. Nossa, mas ô sorte da porra, hein, meu? Caralho. Então, né, você vê só, aí de 64 até 70 foi a luta dele para ele conseguir, né, se estabelecer aqui como músico, né? Foi mesmo com ele tendo composto um monte de coisa e tal. Aí tem inclusive esse episódio aí do filme Que a gente mostra tava falando antes aqui. isso, né, que ele ficou perseguindo o Roberto Carlos, tentando mostrar as músicas dele, né, para ele conseguir uma força, né, para deslanchar a carreira dele, né? Porque ele chega aqui, né, depois da temporada dos Estados Unidos, ele olha e fala, porra, mano, os caras estão estourando, né? Aí eu fiquei Os lá, desgraçados. roubando o carro, enchendo o cu de maconha e agora os caras estão estourando aqui. Isso é verdade. Todos os amigos de infância dele, né? O Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Jorge Ben, né? Como é que chamava aquele outro? Eduardo Araújo, né? Bem, ó, pensar assim, pense pelo lado positivo, né? Ele já tá melhor do que a média do pessoal, porque a média do pessoal não tem nem esses contatos, né? Ele ainda ele conhece o pessoal. Isso é verdade. No filme mostra ele lá, ele chega no camarim do Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos nega esse acontecimento, claro, que também imagina o mal que não ia pegar pra ele, mas no filme tem a cena que mostra mostra o Tim Maia, ele chegando no camarim do Roberto Carlos, assim, batendo na porta, né? Aí atende um assessor dele lá, tá chegando, quem que é você? Ele falou assim, não, eu sou Tim Maia, quero falar com o Roberto Carlos. Ele tá aí? Ele falou, Tim Maia? Ele falou, fala que é o Tião da Tijuca, ele vai saber.
Aí sai o Roberto Carlos, eles colocaram um ator bem... Né? Você vê que o filme não gosta muito do Roberto Carlos, colocaram um ator bem antipático, assim, pelo menos estava fazendo um jeitão muito antipático. Deu umas- Você conseguiu. Você voltou aqui. Bem isso. E ele chega lá, né? No fim a cena mostra assim, o Tim Maia vai lá pedir dinheiro pra ele, mas não pedir dinheiro assim, tipo, Sim. me compra um almoço pra mim, não. Você Tipo assim, queria mostrar a música, não é isso que era Não, ele- a questão? ele queria pedir dinheiro e mostrar a música. A música em questão é aquela música... Eu sempre esqueço o nome dessa música. Não posso mais falar, não é esse o nome da música. Como é que é? Também, eu lembro da música, mas não lembro do nome. Como é que é o nome da música, meu Deus do céu? Então que tem que cantar pra lembrar o nome da música. Muito tempo eu vivi calado e agora eu resolvi falar. Não vou ficar. Tá vendo? Essa música é muito boa. Lembrou? Essa é muito boa, inclusive. E é engraçado porque tem a gravação dos dois, né? Tem a gravação tanto do Roberto Carlos quanto do Tim Maia, né? E você vê a diferença estilística, assim, dos dois, né? Um pro outro. É muito diferente. Então, né? A estreia do Tim Maia em disco foi em 68. Ele lançou um compacto, né? Com a música Sentimento e do outro lado tinha a música Meu País, né? E essas músicas aí foram um maior fracasso. Não rolou nada. Em 68, o Erasmo Carlos gravou uma música do Tim Maia num disco dele, né? Não Quero Nem Saber. Aí, com isso, tendo feito isso, né? O Erasmo indicou o Tim Maia para gravar na gravadora dele, né? Ah, tremendão! Tremendão, Tremendão, mas mais raiz, né, meu? Jaquetão de couro, tudo. Então, em 69 ele lançou então o segundo single dele, que foi com essa música These Are The Songs e What Do You Want To Bet. Foi outro fracasso, mas de todo jeito... Ele tava numa gravadora. Tá difícil, né? Isso. Mas de todo jeito, isso aí chamou a atenção daí do Eduardo Araújo, né, que chamou ele para produzir um disco. E o Tim Maia gravou um disco do Eduardo Araújo chamado A Onda do Bugalu. A Onda é Bugalu, O Tim Maia produziu o disco do Eduardo Araújo? do Eduardo Araújo, isso. Então, nesse disco do Eduardo Araújo aí, tinha a primeira música dessa música, a primeira gravação dessa música que o Tim escreveu, que é a música Você. Musicão. Isso, né? E foi aí que ele conheceu então a Elis Regina, né? Elis Regina, que a gente já falou aí no episódio do Belchior. A Elis né? Regina, ela ajudou todo mundo, né? Todo Impressionante. Ela estava sempre em busca de músicas boas para gravar, né? E geralmente de compositores novos, né? E era o caso aí do Tim Maia, né? E a Elis Regina justamente escolheu a música These Are The Songs, né? Que é daquele compacto, né? E ela gravou nesse LP de 1970 chamado Em Pleno Verão, que é uma música que inclusive não é só com ela faz um dueto com o Tim, que é muito legal, né? Um parênteses que eu queria abrir aqui, o Tim Maia cantava muito bem, né? Eu inclusive, assim, eu acho impressionante que, assim, na época que ele cantava melhor, a voz dele não tava no melhor ponto, pelo menos na minha opinião. Que eu acho o seguinte, eu acho que a voz dele, o melhor ponto da voz dele é quando ele tava mais velho. Só que quando ele tava velho, ele tava super gordo, tava cachaçado total, cheirando pó, tava fumando, mas assim, Então, muita impressionante. Muita gente fala que, inclusive, a voz do Tim, o melhor ponto dele como cantor foi justamente na época do Racional, né? Porque nessa época o ser racional, né, tinha que ser vegetariano, não podia usar drogas, né? O cara perdeu peso, né? Quer dizer, o cara se cuidou aí e isso aí refletiu na voz dele, né? Eu falo assim, tipo, no sentido, eu acho que esse é o melhor ponto, assim, de que ele tava de saúde pra voz dele sair, né? Mas eu acho que, assim, a voz dele ganha um tom melhor quando ele fica mais velho, sabe? Tipo, você vê as gravações dele, falando que ele tem gravação pra caralho de música. Tem umas músicas que você escuta que dá pra ver que ele gravou com uns bons 1,5 litro de uísque, uns 3 maços de cigarro na garganta. O que não deixa a música ruim, vai. Tem música muito boa, a voz também não fica tão ruim. Porque até ele tem um vozeirão. Ele não teve voz ruim, mas ele tem um vozeirão do caralho. Ele tava muito velho que ele não conseguia mais cantar. Mas Talvez alguns shows ao vivo que eu vi também, que a voz dá... Mas aí o cara já tinha abusado pra caralho, é difícil. Ele tinha aquele macetinho, né, que ele ia começar, tipo, tem um show dele que ele... Tem vários shows que ele faz isso, né? Tipo, aquela música dele de Santo Reis, Dias de Santo Reis.
Que começa aquele, hoje é o dia. Tipo, aí ele, ao invés de fazer o hoje até o final, ele fazia assim, e deixava pros back terminar, sabe? Porque ele não tinha fôlego, né? Tá certo. Agora tava uma bola. no A final essa da vida. altura, São os truques. Deve ser aí, né? fadiga. se continuar, é que eu morrer em palco, né? Bom. É truque de cantor, né? Além disso, a plateia cantava tudo, né? Então É. ele começa a cantar e fala com vocês aí. Tem vários caras que fazem assim. Eu acho que teve um outro exemplo meio muito longe, mas eu lembrei agora do Bon Jovi também que fez isso. Bom, em 1970, então, saiu o primeiro LP do Tim Maia, né? Chamado Tim Maia. Assim como os seus 4 primeiros discos. Eram todos Tim Tem Maia todas 1, as Tim Maia 2. tentativas dele de se lançar. Né? Tim Eu acho que Maia- ele tinha na cabeça, que ele tinha esse complexo meio de não, vou fazer um negócio grande e tal. Ele nunca foi um cara muito comercial, mas você vê que ele tinha aspirações, assim, de ser conhecido, de ser uma pessoa que o pessoal gostasse do som dele. Lógico, né? Ele era um cara hiper talentoso, né? Ele sabia que ele tinha músicas boas e ele estava lá destinado a fazer sucesso mesmo, né? Então, eu acho que também o cara lançar 4 discos com o mesmo nome, eu acho que, tipo assim, não deu certo. Deixa quieto, tanto que ninguém lembra dos discos. Ele... Quando der certo, eu paro. Bom, esse primeiro disco aí tem músicas fantásticas, né? Coronel Antônio Bento, Padre Cícero, Eu Amo Você, Primavera, né? Vai Chuva e o Azul É da tudo- Cor do Mar, né? Tudo Só já clássico. só sucesso. Só era. sucesso. Primeirão. Aquela música de playlist de YouTube, sabe? Isso. Parece até uma coletânea mesmo. Então, e várias dessas músicas aí, né, foram escritas aí, e isso a gente não vê muito, né? Quem escreveu muitas dessas músicas foi o Cassiano, né? Que era o guitarrista da banda do Tim Maia nessa época aí, né? O Cassiano, ele escreveu, né, o Padre Cícero junto com o Tim Maia, Eu Amo Você, Primavera e Você Fingiu, né? Quer dizer, Primavera é do Cassiano, né? Aí no segundo disco saiu no ano seguinte, em 71. Esse também, né, tem Não Quero Dinheiro, né? E Nossa, Você hiper Preciso clássico. Aprender a Ser Só, né? Do Marcos Valle, né? A Festa do Santo Reis, né? Outro disco clássico aí, né? Nessa época aí, né, o Cassiano saiu e, né, foi substituído por outros 2 guitarristas, né? Um deles é o Wildon, né? E o outro é o Paulinho Guitarra, né? Que também foi o Tem o Paulinho da viola e o Paulinho guitarra. Paulinho Guitarra. É que o Tim colocava apelido em todos, né? Então, Acho que vale até um parêntese. Você falou do Cassiano, do Wildon, né? E o Tim Maia, eles são a tríade do soul brasileiro, inclusive, né? justo. Isso mesmo. Aproveitando o episódio pra fazer essa menção aqui, que é importante. Vendo um Cassiano. Os gambé não aguenta. Eu acho que esse comentário é bom pra gente entrar numa questão política, né? Que o pessoal pode olhar e falar assim, eles estão falando super bem, o episódio dos caras já tá com 20 e tantos minutos, eles estão falando bem pra caralho do Tim Maia, sendo que eles falaram super mal dos caras da Jovem Guarda e do Caetano Veloso, e os 3 fazem música estrangeira, né? Eu acho que dá pra gente entrar na polêmica, né? A nossa colocação inclusive, para quem viu o programa sobre o Caetano Veloso, né? Tem um complemento desse programa, é o programa sobre o Pablo Milanés, curiosamente, vale a pena assistir, a gente fez um complemento, onde a gente não tem uma oposição específica à música estrangeira em geral, muito pelo contrário, né? Não, nem a música estrangeira, assim, em absoluto, né? Estilisticamente falando, tipo rock, soul, jazz e tal. E também a gente não tem uma versão ao progresso tecnológico dos instrumentos musicais, da tecnologia para música e tudo. O que a gente repudia veemente é o oportunismo, né? Que aqui não tem, né? Se a gente for ver bem, o cara não era assim. O Tim Maia, eu acho que uma coisa que vale colocar aqui para ele, né? Uma verdade sobre ele muito importante é que ele, assim, você vê ao longo da carreira dele, ele não é um cara com ambições comerciais, né? Tipo, inclusive ele se demonstra um cara muito ingênuo. Ele era profundamente ingênuo, tal, e muito, assim, muito despreocupado até com a própria saúde, né? Você vê que ele tinha uma coisa assim, de vamos fazer música, tal. Ele tinha aquela coisa, ele é aquele cara que vamos fazer um som, pá. Você vê isso dele, né? Mas ele não, a última coisa que você poderia dizer dele é que ele é comercial. Porque primeiro que se ele é um cara comercial, ele nunca ia passar nem perto de oferecer uma música pro Roberto Carlos. Ele ia guardar pra ele, talvez. Não sei, tem que ver.
Porque também se o Roberto Carlos grava uma música dele... Não, pensa assim, eu acho que nesse caso aí, ele, por exemplo, não ficou... Quando o Roberto Carlos gravou a música dele, não foi propriamente isso que deixou ele famoso. Não, é verdade. Pra imagem dele, é melhor ele mesmo gravar a música dele, né? Então. E acabou passando por assim. Ele também não teria um convívio, eu acho, assim, em grande medida. Né? Tentaria guardar o seu, tudo, mas eu acho que nem essa grande questão de mostrar que ele não é um cara comercial. Eu acho que a parte mais importante para esclarecer, que eu acho que a gente ia entrar agora, inclusive, é assim, a fase racional do Tim Maia. Mostra como o cara ele não tinha um pingo de noção comercial do que ele estava fazendo. Porque ele fez 3 discos sobre a religião mais absurda possível e imaginável. E ele só parou quando ele realmente parou de acreditar no negócio. Porque durante o período que ele acreditou na cultura racional, ele de fato acreditava mesmo, né? Tanto que você falou, ele parou de... O cara cheirava cocaína, fumava maconha e bebia, e comia que nem um desgraçado, né? E o cara parou de fazer tudo isso, né? O cara virou crente. E imagina, né, no período em que ele tava falando, gravando, cantando essas coisas sobre o Racional e tudo mais, a pressão que não era em cima dele por parte das outras pessoas pra ele parar de fazer esse negócio. Fala, Tem muito relato até de outros artistas, né, que falavam pra ele, para com isso daí, meu. Pelo amor de Deus, né? Louco, mais louco do que isso já é. Exato. Isso daí eu acho que mostra assim que ele não tinha um cálculo comercial, mas sim ele tinha um cálculo bem pessoal, assim, de falar, não, estou me expressando aqui. Minha expressão, né? Tipo, o cara acreditava no negócio, tudo. Tanto que ele não é ele não fez coisas assim como outros músicos que a gente já falou aqui, que às vezes por interesse comercial o cara vai lá e faz um disco pra falar de uma besteira direitista, faz um negócio direitista para algum ganho que o cara vai ter. Em geral ele não vai fazer isso daí em momento nenhum. Mas assim, acho que o fato em si de que ele tirou 3 discos sobre esse negócio do Racional, né? E só um fez sucesso também, de passagem. Os outros 2 eu vi que assim, o segundo é meio mais ou menos, o terceiro eu nem sabia que tinha um terceiro, até pouco tempo atrás. Eu também só conhecia os 2 primeiros. Então, é que na verdade é assim, né? Nessa época, depois que ele lançou 4 discos aí pela Polydor, né? Ele foi dispensado da Polydor porque ele tinha assinado um contrato com a RCA, né? Fez uma proposta milionária, eles propuseram para ele gravar um disco duplo, né? Então ele foi para a RCA. Ele é um bom cara para gravar um disco duplo, né? Você imagina o cara olhando e falando, esse cara é bom para tirar um disco duplo. Porque ele é criativo pra cacete. Então, e aí ele tava, né, com esse material, porque ele tava com uma super banda de 11 músicos, né? Ele era os músicos que era a nata dos músicos do Rio de Janeiro, né? E ele tava com esse repertório imenso, só que aí aconteceu esse negócio do Racional Superior, ele mudou todas as letras. Pegou todo aquele repertório, todas as letras que ele tinha tinha nessas músicas, ele jogou fora e colocou músicas falando sobre essa doutrina e essa seita, né? Então, cabe a reflexão aqui, será que não teria sido melhor? Cara, eu não sei, sinceramente falando pra vocês, eu acho que por mais doido que seja, isso é outra coisa, né? A gente aqui acredita fielmente, né, na tese de que o artista em geral, ele não o artista verdadeiro é o cara que é verdadeiro. Ele não necessariamente é político ou é genial ou coisa do tipo. Ele só é honesto com as suas próprias convicções e ele consegue aplicar essa honestidade aí, né, consigo mesmo, né, dentro das suas capacidades técnicas e se em alguma medida possui uma relação com o ambiente em que ele está se expressando, ele faz sucesso. Mas no caso do Tim Maia, eu acho que ele é o retrato perfeito, né? E essa fase racional nesse sentido, eu acho que ela retrata muito bem isso daí, de que ele era um cara honesto com as suas convicções, porque ele fez o negócio, né? Uhum. E de fato, esse negócio de cultura racional, ninguém sabe o que é isso daí, ninguém sabia direito. Tem uma tia aqui no metrô hoje aqui, pô. Já viu essa tia? Aqui em São Paulo é muito, muito comum você encontrar o pessoal e eles ainda usam o disco do Tim Maia. Ainda usa. Pra fazer a divulgação. Apesar de que ele virou meio que um páreo ali depois que ele saiu, não é? Mas hoje em ele dia, saiu falando mal. Tempo, não, ele saiu falando muito mal.
Mas eu acho só que... Antes, deixa eu terminar o raciocínio do que eu tava falando. Nesse caso, você falou, por exemplo, quem sabe seria melhor. Eu acho que talvez fosse pior. Porque Eu não sei. se você pensa de um ponto de vista de convicção, o cara arranjou algo para ter convicção. Assim, em alguma medida você poderia até comparar com a gente aqui, por exemplo, que tem uma convicção em torno do socialismo, por exemplo. E você volta a sua expressão em torno dessa convicção. Ele tinha uma convicção em torno de que o mundo racional superior e não sei o que e tal. Pá. E isso daí serviu como uma força motriz aí da expressão do cara, né? Então, talvez se ele estivesse falando sobre qualquer coisa que ele falou nas outras músicas dele, porque em geral as músicas dele falam sobre qualquer coisa, né? Principalmente quando ele fica mais velho, ele vai fazer muita música besta de amor, tal, que são legais, as músicas boas de ouvir, muito bem ambientadas, muito bem escritas, mas são músicas bestas, né? Que são boas, música besta boa, um fenômeno brasileiro interessante. Mas, tipo, talvez não fosse tão bom, porque o cara não estaria tão incumbido, assim, daquela tarefa de olhar lá e falar, não, isso... Porque aí o cara tá olhando assim, falando, eu acho que isso daqui é a salvação da humanidade. E ele vai lá e aplica toda aquela força dele e tal. Eu acho, inclusive, que até as letras do primeiro disco, eu não lembro agora os outros discos, né? Mas eu lembro que, assim, em parte de algumas músicas, as letras, elas casam de uma tal maneira que você consegue até atribuir outros significados a elas, que por fora disso daí. Aquela música dele, Que Beleza, que ele fala, beleza é sentir a natureza, não sei o que, tal, tem um ar meio psicodélico, assim, uma coisa meio hippie, né? Que você consegue pensar de época, assim, do cara que contesta a sociedade das selvas de Tanto concreto. que esse é o principal público hoje em dia, eu acho, desse tipo de som, né? É um pessoal que curte esse tipo de coisa, música psicodélica e tal. Então, mas eu acho isso, que assim, no sentido do que ele se colocou a fazer, talvez se ele nem tivesse chegado nisso daí, ele não tivesse tido o mesmo impacto no disco. Porque o disco todo, a inspiração do disco se centra em torno disso, que é uma convicção que o cara tinha. E ele levou isso aí às últimas consequências. Fez 3 discos, 2 não fizeram sucesso e depois ele saiu. Então, né, na verdade, assim, isso tá bem certo, né? Porque, assim, ele submeteu esses 2 discos do Racionais, né, que ele gravou. Do Racionais? Os Racionais. Né? O Mano Brown e o Tim Maia. Então, ele submeteu essas músicas aí pra gravadora, a RCA, que recusou, né? Eles não iam lançar isso de jeito nenhum, né? Então ele cancelou o contrato, que era um contrato bom, né, com a gravadora, comprou as fitas e lançou de modo independente, né? Você vê que E fez um puta sucesso. Não, então, ele vendeu, assim, esses discos eram vendidos, assim, nos shows, ou então na rua. Ele mandava os caras da banda pegar os discos e vender na rua, como faz todo o pessoal do punk rock. O pessoal do punk rock. Como faz todo mundo que vende CD hoje. Punk Vende hoje em assim, dia, né? os banquinhos do centro do Rio de Você vai Janeiro. vender como? Mas você vê, olha o esforço que o cara levou o negócio. E tem músicas desses discos que eram muito famosas. Muito famosos. O cara vendendo na rua. Assim. Então, só que aí, assim, né, depois que aconteceu esse rompimento aí com o Racional Superior aí, né, ele mandou destruir todos esses discos. Ele não queria mais saber dessa fase aí. Tanto que é raro esse disco. Esse disco original hoje em dia vale muita grana. Eu acho da hora a saída e vinda dele. Foi lá, primeiro ficou loucão, aí buscou a salvação, depois falou, porra de salvação, agora. Vou voltar pra loucura agora. Não é importante isso daí, só um pouco concordando com o que o Kaká falou, né, mas pra ajudar também no comentário, eu acho que muita gente poderia falar, mas todo mundo fala que esse disco é um dos melhores dele, mas isso aí não é papo furado, porque finalmente o cara tá defendendo, em última instância, uma ideologia reacionária, né? Uma ideologia conservadora, religiosa e tal. Mas como eu achei um bom exemplo, no caso, porque prova a nossa tese, né? Para você analisar a arte, você não pode analisar com os mesmos instrumentos que você tem, por exemplo, fazer uma análise política. Senão você faz um negócio totalmente bizarro, né? Senão, na verdade, ninguém ia prestar, porque teria que ser você deveria ser tão exigente que você só ia levar em consideração quem fosse, O que sei você lá, fizesse. trotskista. Não, o que você fez. No final das contas, o que seria só o que o PCO fizesse. Na verdade, não é isso, né? Você tem lá, ele foi tão a fundo naquilo que ele acreditava que ele fez um puta disco que ele O disco é bom. exigiu ele é o máximo muito bom. dele, porque ele deu o máximo dele.
Aí, cá entre nós, entre isso daí, ele ter virado um puto evangélico chato, que igual muitos Também. viraram aí. Que aí também difícil achar coisa boa, né? Nossa. E Senhora. outra coisa também, né? É que hoje em dia, até fazer essa polêmica, a grande parte da própria esquerda gosta desse disco. Então, não vai tocar, mas não vai tocar, não vai incomodar eles essa polêmica, no caso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, por exemplo, como é que fala? Outros caras fizeram coisas parecidas, né? Os Beatles também foram lá pra Índia encontrar o caminho, ou a solução, a fé e tal, fizeram o disco. No final das contas, é isso, né? Tipo, o Uma cara coisa tá normal, né? buscando uma coisa que é sincero dele. Uhum. Diferente assim, de um oportunista que tá ali pra fazer um marketing. É uma manifestação também, em algum sentido, por mais que, por exemplo, você falou, é uma ideologia contestatória, mas vamos levar o negócio a forma mais pura, né, pra mostrar como é contraditório. Em algum sentido, é uma maneira que o cara achou de ser meio contestatório com as coisas dele. É o que eu falei, conservadora, né? Mas Então. na verdade acaba sendo o É, contrário. Porque você vê que na ditadura tal, ele lança um negócio que é muito que a ditadura, na época super conservadora, ele lança um negócio super fora da casinha. Existia todo esse amplo movimento aí psicodélico tal, que a gente já mencionou aqui lá no segundo episódio, tem bastante coisa sobre isso, né? Que a gente já colocou aqui, por exemplo, a gente tem as nossas discordâncias, porque para nós é uma forma errada de contestar a ordem social. Mas é uma forma, né, que o cara arranjou ali, né? É como você falou, senão eu só aceitaria o músico hardcore, trotskista, super ortodoxo. Né? Ficava só reproduzindo os hinos soviéticos. Então. Não, Pegar um- Conheci gente assim. tem que entender. Pegar um discurso do Trotsky e lançar 50 mil remixes da música. Fazer música em cima do discurso do Trotsky. Então, no caso dele, eu acho que o valor que tem é justamente de mostrar assim que ele era um cara muito genuíno nas composições dele, né? Essa era racional que foi o ápice da carreira dele, né? Mostra muito isso, mas até depois que ele vai largar isso daí, ele tem algumas composições, ele regrava alguns discos, tudo bem, ele vai se deteriorando de saúde até ele ficar aquela bola que ele ficou no final da vida e morrer, mas você vai ver que ele tem aí uma série de coisas interessantes. Eu falei, por exemplo, que ele continuou sendo um bom músico de palco, inclusive ele tocou em palco até o final da vida dele, que é uma coisa interessante também. Ele era um cara que gostava assim do show, né? Ele morreu quase no palco. Praticamente foi no palco que ele morreu, né? Então, ele era um cara que ele não abandonou o negócio, que mostra assim também, por exemplo, diferente dos Beatles, né? Os Beatles que abandonaram os palcos em uma determinada fase da vida deles, né? Ele tinha uma filosofia diferente, né? Porque ele não só ele não abandonou, como ele quase praticamente morreu em cima do palco. Que ele tinha uma concepção em torno do negócio, tudo, mas você vê, era uma coisa que ele gostava. Mas em momento nenhum eu acho muito difícil falar que assim, ele se vendeu, né? Seria possível dizer isso de um determinado acontecimento que eu faço questão de mencionar aqui, que muita gente não sabe, mas o Tim Maia foi candidato a senador pelo PSB no finalzinho da vida dele. Acho que em 1994, 93, alguma coisa 97, 98, para as eleições gerais de 98, que ele não chegou. Então, pelo PSB em 98. Aí muita gente poderia olhar assim e falar, olha ali, ó, o oportunismo dele ali. E cadê seu Deus agora? Cadê o seu racional superior agora? Não seria um oportunismo diferente de 99,9% dos políticos. Você tem que levar em consideração assim, 98, ele morreu em 98, não foi? Em 97. Não, como é que ele morreu? Não. Ele se candidatou em 97, mas ele morreu antes de acontecer as eleições. Ele morreu em 97. Então, primeiro assim, pegar as coisas pelo último dia de vida do último ano de vida do cara é foda. Né? O cara passou a vida inteira, não, mas ali, quando ele tava à beira da Vai virar morte. candidato, vai virar candidato. E eu acho também que tem que levar em consideração o seguinte: o Tim Maia, né? A gente falou que ele não era um cara politizado em nenhum sentido, assim, ele era um cara bem fora do mundo, literalmente. O cara acreditava no racional superior. Mas bem. Se isso não é ser fora do mundo, eu não sei bem o que é, mas a coisa é a seguinte: ele era um cara genericamente de esquerda, pelo que você consegue ver de registros dele. Ele era um cara assim, aquela coisa, aquele esquerdismo quase cristão, né? Tipo, deixava os órfãos entrar na casa dele, ele fazia umas atividades aqui, outra coisa ali e tal, né?
Assim, eu consigo ver a situação dele sendo candidato, assim, pelo PSDB, não, pelo PSB, meio tipo... deve ser um partido meio de esquerda, assim. Você falou que ele queria ganhar dinheiro, né? Que tinha uma coisa assim, esse componente, né? Porque ele também ficou fudido a vida inteira, Ficou muito fudido. Durante muitos anos aí, ele não conseguia fazer show, ele gastava tudo em droga, essas coisas, né? Então, ele vai até no final da vida ele tá com pouca grana já, né? E ele... Tanto que ele não tem um tratamento de saúde adequado, tudo bem que ele não corre atrás também, mas... Durante muito tempo ele falava assim que ele se orgulhava de nunca ter ido no médico, né? Esse filme eu conheço. Ele tem várias declarações, são coisas inclusive marcantes dele. Tinha uma que eu lembrei agora que era assim, ele fala que o pessoal falou que ele tava muito gordo, né? Ele falou, fiz uma dieta, cortei a bebida e as gorduras e em 2 semanas eu perdi 14 dias. Isso é boa. Ele era tido dessas declarações, é muito bom. As declarações dele, ele era um cara muito engraçado. Ele era um cara bem, tipo, do povo também. Se a gente falou aqui, ele era filho de um ermiteiro, né? Isso, né? Então, tipo, pô... assim, o cara veio do povo, né? Tem uns caras... Inclusive ele puxou cana de 11 meses em 66, né? 11 meses de idade? Ficou com 11 meses 11 meses de idade puxando cana. 11 meses no Chilindró durante a ditadura militar. Ele apanhou lá, coisa que não tinha acontecido com ele nos Estados Unidos. Também deve ter dado uma contribuída, né? Você vê que ele vai começar a tentar se lançar a carreira musical dele lá para 68, ou seja, eu acho muito impossível que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Com certeza, assim, ele era um cara genericamente de esquerdas, pode dizer assim, né? E no final da vida foi lá tirar uma graninha, né? Dos sistema corrupto capitalista. E nesse sentido, eu vou falar bem a sério que eu acho o seguinte, a visão dele é melhor que de muita gente hoje em dia, porque a democracia tinha acabado de voltar, entre aspas, né? E ele já não acreditava muito nessa tal democracia que muita gente está acreditando hoje. Ainda, né? Hoje ainda, assim, em 98 o negócio... não, mas também que o pessoal é besta, né? Mas enfim. Então é isso que eu tô falando, né, cara? Ele era menos besta. Cara... Besta, com certeza, assim, tudo bem que você até colocou que ele era um cara ingênuo, Ele né? era um cara muito ingênuo. Mas besta, sei lá, se ele era um cara de todo idiota, né? Eu acho, por exemplo, você pode fazer essa crítica, tanto que você pode fazer essa crítica de que, o cara foi lá, ele olhou pra aquele cara quase morrendo lá, né? Como eu falei, o cara tava, gigante e tal. Chegou lá e falou assim, ele falou que queria ganhar dinheiro com a candidatura dele, certamente ele olha assim, pensa, isso aqui não tem porra de democracia nenhuma aqui, eu vou tirar uma grana nessa porra. Olha, se for comparar o prejuízo dele com o prejuízo das pessoas que estão acreditando na democracia, você pode fazer aí também essa crítica, né? Você pode levantar isso daí, mas eu não sou tão mala assim pra levantar a coisa nesses termos, mas eu acho que o pessoal entendeu onde é que eu quero chegar, entendeu? Ele é um cara assim, se você for muito sectário, claro, você não vai achar ele horrível, né? Porque ele era, nossa, no meio de toda aquela loucurada, ele estava lá falando sobre o racional superior. Tem que saber o que o cara que tá falando isso daí faria, né? Tem isso. Porque tem esses caras super radicais que na hora H ia pra França. Ou então carimbando. Carimbando todos os processos. Banco quietinho lá, assim, ó, carimbando. Carimbando os documentos do DOPS. Eu defendo a guerrilha. Mas é muito radical. Esse cara na obra que ele tá riscando os discos. É verdade, isso aqui não parece que corresponde com o regime. Não, mas no caso dele, né? Mas ele no máximo você vê isso, né? Que ele é um cara. Eu não sei se você pegou aí, né? Eu não sei se ele chegou a ser censurado pela ditadura em algum momento. Olha, eu vi. Na verdade, eu tava pesquisando a vida criminal do Tim Maia. Ele interesse do Juliano. Ele tem vários artigos de Tim Maia e a lei, Tim Maia e. Como é que é? E a polícia. Eu vi um rumor de que uma das músicas desse primeiro disco Racional, inclusive. Eles também ficaram muito preocupados com todas essas teorias. Raul Seixas já foi vítima dessas teorias, né, de outra sociedade, mesmo que seja na outra vida. Então, já é preocupante. O pessoal tem medo do socialismo no plano extraterrestre. A ditadura, como a gente viu, era composta por um bando de... Então tem um... Não sei, antas, burros. Tem um caos do biógrafo dele. Quem que é o biógrafo dele? O livro do Nelson Motta. Ele conta o caso de que vários discos do Tim Maia, desse do Racional, passaram lá, mas passaram.
Os caras não entenderam. É, Os Você vê caras que- você vê que tem uma- chacoalhou uma alfafa, o burro foi comer alfafa e passou Deixou sem olhar. passar sem Passou. querer. Mas você vê que tem uma caracterização, tipo assim, olha, é um negócio meio, né? É uma coisa. Isso aqui não é. Porque se fosse isso que nem você falou, né? Ah, um negócio reacionário, pá. Eles deixavam, né? Reacionário, deixa aí. Mas não, né? Você vê que o cara ele tem aí, ou seja, não dá pra ver a coisa desse jeito, assim, todo fechadinho e tal. Não tô falando que o Tim Maia foi o cara mais combativo da história. Você vai pegar o Tim Maia, uma foto nele lá no Araguaia, assim, com 152 quilos e um fuzil AK-47. E também, né, como a gente falou, a minoria da minoria da minoria vai ser assim, né? Então. Então, nesse sentido, eu acho que assim, ó, dá pra apreciar muito o trabalho dele. O trabalho dele muito interessante, Muito assim. eclético também, a gente não Muito falou isso, né? Ele eclético. fez de tudo, né? Ah, é verdade. Fez de tudo, tem bossa nova, tem soul, tem... Ele tem música pra você Tem uma de contratar e letra fazer uma também. serenata pra amada com um carro de som na porta da casa, que eu já vi isso acontecer com o Tim Maia, inclusive. E tem música de bailão, né? Pra você... Então, Então. Aquele Isso torna visual, ele um né? cara, ao mesmo, o que também é uma coisa interessante, né? A gente até falou isso do Geraldo Vandré. Mas o Tim Maia, como ele... O Geraldo Vandré tinha mais, assim, era um cara mais, digamos assim, intelectual, né? Então ele buscava isso meio que conscientemente. Mas o Tim Maia eu creio que não. Mas ele, hoje em dia, ele é esse cara que ao mesmo tempo é muito popular e também é muito apreciado nos ditos meios intelectuais, assim, como um cara culto e tal, né? Como um músico que vale a pena e tudo. Ele conseguiu Ele tá... assim, procurar isso daí. para o padrão achar músico popular, ele tá muito na frente, né? Você vê que ele... E ele era um cara que, depois de um tempo, criou visão das coisas, tudo. Ele fez a própria gravadora, né? Ele criou aquela banda Vitória Régia, né? Uhum. Tinha só, como você falou, só o fino do fino do fino do filé lá do Rio de Janeiro. Uhum. E era tudo músico bom. Eu acho que o nosso tempo tá em cima, Tá em cima. mas só uma coisa que eu queria falar sobre ele, não é bem sobre ele, mas é sobre uma coisa que eu sempre gostei na música, que é baixo e batera. Sempre negócio show. Você escuta o baixo e batera da banda, das músicas do Tim Maia, você puta, esses caras aqui fizeram um negócio bom, viu, velho? Se fosse pra Cozinha entrar, assim. desse pra delícia. entrar aqui no mérito musical, falar das músicas, álbum a álbum, tal, que nem a gente fez com os Beatles, que a gente deu um carinho especial, dava, né? É que a gente não vai fazer isso aqui. O nosso objetivo maior era falar um pouco do que fez o sujeito ser tão popular, né? Eu, ainda mais na minha geração, teve um pouco uma revivida dele, assim. Eu não lembro quando é que foi, mas eu vejo que ele não é tão desconhecido, assim. Eu até demorei um pouquinho, tal, pra conhecer, pá. Mas eu, particularmente, acho muito bom, assim, um dos músicos favoritos de... Assim, músico no sentido geral, né? Sem contar conteúdo político, nem nada. E eu acho que vale muito a pena ouvir, assim. E ele também, a prova, assim, ele é o... Você quer ouvir um cara que é verdadeiro, assim, com o que ele acredita pra expressão dele, é o Tim Maia. É um cara que não tem aquela coisinha ali no meio que foi colocada de maneira desnecessária e tal. Até ele, só, o melhor de tudo é isso, ele transformou a seita maluca do Racional Superior em uma coisa muito audível, muito interessante de ouvir, porque é muito bom o disco dele. O Racional número 1, né? Eu não lembro agora do 2 e do 3, mas imagino que sejam umas coisas assim que não fez sucesso, o pessoal tava de saco cheio já, mas passava também, parecia uma coisa interessante. Mas só... Pode falar. Não, só lembrar que o disco Racional 3 foi feito a partir de músicas que foram descobertas assim, muito tempo depois, nos anos 2000, né? Então acho que saiu em Acho que ele não 2001. foi lançado oficialmente por ele, né? Eu Tá acho no que- Spotify. Não, então, esse disco foi lançado acho que pela editora Abril, se não me engano, acho que numa dessas coleções Ah, sim, foi uma de coleção. edição... Aquela coleção de que saiu tudo do Tim Maia, eu lembro que tinha os Isso. CDzinhos. Era uma caixa e você É. ganhava o brinde se esse último disco, se você comprasse todos. Era Isso, era isso aí mesmo, né? Mas bem, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de tema aí nos comentários. A gente sempre lê, adora o engajamento de vocês. Se você quiser falar que você adora a gente, que você odeia a gente, que você não aguenta mais esse programa, que você quer que todo dia, todo horário que tem esse programa aqui, você deixa nos comentários do vídeo, não da transmissão, senão não dá pra ver. Porque se você ainda não percebeu, isso é um programa gravado que vai ao ar depois. Então, mas bem, no mais é isso. Muito obrigado e fique com o próximo programa.